E aí, galera da literatura irreverente, vamos fazer um passeio pelas cataratas do Iguaçu hoje. Vamos fazer um passeio diferente, vamos descrever os nomes dos principais saltos que nós vemos nos passeios do lado argentino e também do lado brasileiro. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês aí. Bem, vamos começar então com o salto Lanús, que ele é o primeiro salto ao longo do passeio inferior, e se trata de uma homenagem ao Dom Juan José Lanús, que foi o segundo governador da província de Misiones. E por que essa homenagem? Porque ele foi responsável por trazer a primeira hidrovia turística, fomentando assim a visitação às cataratas do Iguaçu e também às ruínas jesuíticas de San Inácio. Galera, antes mesmo da abertura das rodovias, o turismo se desenvolvia navegando o rio acima no Paranazão. Além disso, ele também foi fundador das colônias de Apóstolos e Azara. Depois nós temos o salto Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, que é aclamado como descobridor das cataratas no ano de 1542, né? A sua expedição ela é conhecida através do livro Naufrágios e Comentários, que segundo consta seria o diário do próprio descobridor. Ele realizou uma expedição a partir da costa atlântica do estado brasileiro de Santa Catarina, a fim de chegar à cidade de Assunção, né? E foi, portanto, navegando com a sua expedição através do Rio Iguaçu, que ele se deparou com as cataratas do Iguaçu. E depois nós temos o salto Duas Irmãs, né? O salto Dos Hermanas, que estão entre os meus saltos favoritos, porque me trazem lembranças maravilhosas da minha infância e da minha adolescência, uma época em que ainda era permitido nadar naquela piscina natural maravilhosa que fica ao pé dos saltos, né? Portanto, o salto Dos Hermanas é uma homenagem às irmãs Maria e Teresa, que foram filhas do governador Lanús. Bem, depois nós temos o salto Tico, né? O nome salto Tico, que em português significa pequeno salto, na verdade se chama Chico Alferes. E isso confunde um pouco a cabeça da gente, porque a gente acaba pensando que existia um soldado chamado Tico, quando na verdade o nome se dá em razão ao seu tamanho em comparação com os outros saltos que o acompanham, né? Ou seja, ele é um soldadinho se comparado com os demais saltos gigantescos. Logo depois nós temos aqui o salto Ramírez. O salto Ramírez ele recebeu esse nome em homenagem a Manuel Antônio Ramírez, um dos poetas mais importantes da literatura missioneira, diga-se de passagem. Mas a sua vida e fundamentalmente a sua morte falam de um destino trágico. Em seguida nós temos o famosíssimo salto Bossetti. Carlos Bossetti foi um pioneiro naturalista e explorador da grande selva missioneira. Nascido em 1920 na Lombardia, na Itália, o Carlos Bossetti só viria a dar sua contribuição em solo argentino já no ano de 1852. O fato é que depois do descobrimento das cataratas no ano de 1542, elas voltariam a ser, digamos assim, revalorizadas novamente por meio de uma exploração financiada por um senhor chamado Gregório Lezama, cujos exploradores foram Adam Lucchesi, Santiago Boge e o líder da expedição, Carlos Bossetti. Esses três italianos, que em território estrangeiro, descobriram uma beleza natural incomparável. Ele foi o autor de muitas cartas que explicam detalhes importantes sobre os resultados da expedição e os complementam com informações relevantes sobre a nossa flora local. Agora nós temos um salto com um nome curioso, que é Adão e Eva. Numa visão simplória para explicar o nome desses dois saltos, Adão e Eva foram os primeiros habitantes do paraíso terrestre, certo? Mas existe uma metáfora poderosíssima por trás disso. A de que as cataratas do Iguaçu são parte inegável do paraíso na Terra. Olha que interessante isso, né? Muitos visitantes se referem às cataratas como obra de Deus, chácara da terra, e por aí vão as conclusões, né? Bom, o Salto Barnabé Mendes é uma homenagem ao guarda-parque Barnabé Mendes, que morreu assassinado no Parque Nacional do Iguaçu no ano de 1968, um domingo de Páscoa, cumprindo com as suas obrigações, né? Depois, em seguida, nós temos o Salto Biguá, né? O Biguá é uma ave aquática de coloração majoritariamente preta, com o dorso cinza, e ele ocorre em boa parte da região que vai do México até a América do Sul, mede cerca de 75 centímetros de comprimento, e ele é muito avistado nas corredeiras que antecedem aquela região das cataratas, ou seja, o seu habitat é o limite superior das ilhas que compõem o delta do Rio Iguaçu. Por isso, esse nome, né? Salto Biguá. O Salto San Martín é uma homenagem ao general José de San Martín, que é o padre da pátria argentina e libertador também das repúblicas do Chile e do Peru, às quais concedeu independência, tá? Ele foi também criador do Regimento de Granadeiros Montados e herói da luta pela independência latino-americana. Depois nós temos o Salto Escondido. O Salto Escondido é um salto bem grande, que fica bem ao lado da ventana, né? Ele tem esse nome porque ele só é visível pela parte de trás ali da Ilha San Martín. Ele é escondido, portanto,
do passeio do lado argentino e é muito visto do passeio do lado brasileiro, que fica entre a Ventana e o Salto Rivadavia. Em seguida nós temos o Salto Belgrano, que seria Manuel Belgrano, um dos heróis da independência da Argentina e que foi economista, político, advogado e militar. E também o mais interessante, galera, ele foi o criador da bandeira argentina. Depois nós temos o Salto Mitre, né? O Bartolomeu Mitre, ele foi um soldado, político, jornalista e historiador, né? O Congresso argentino nomeou ele presidente em 12 de outubro de 1862. Sem dúvida, o Mitre é um dos grandes heróis da Argentina e também é muito admirado em território brasileiro. Em seguida nós temos ali já na região da Garganta do Diabo, o Salto União, que deve seu nome a estar localizado na linha de demarcação da fronteira que divide a Argentina e o Brasil. A Garganta do Diabo, que é imediatamente após o Salto União, tem o seu nome dado pelos índios guaranis, para quem o diabo é o rei das trevas. E aqui vai uma curiosidade, existem muitas versões para a origem do nome Garganta do Diabo, e a preferida é de que criança sempre foi criança em qualquer parte do mundo, em qualquer época, né? E os guaranis, para assustar as crianças e não deixá-los se aproximar ali do salto da Garganta do Diabo, que seria muito perigoso, né? Perder a vida brincando ali, eles os assustavam, então, dizendo que aquela névoa lá era simplesmente o bafo do diabo que estava saindo, que aquilo ali era a Garganta do Diabo, ou seja, não se aproxima. Depois nós temos o Salto Rivadavia. O Rivadavia vem em homenagem a Dom Bernardino Rivadavia, um herói que dedicou sua vida ao país, diga-se de passagem. Ele foi eleito presidente da Argentina pelo Congresso no dia 7 de fevereiro de 1826. Depois nós temos o Salto Três Mosqueteiros, né, que é outro nome muito curioso, um nome que vem da literatura francesa, muito famosa, que são os Três Mosqueteiros, né? Seriam Athos, Porthos e Aramis, do escritor Alexandre Dumas. E ali, já seguindo pelo lado brasileiro, nós temos o Salto Floriano, que é em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, que foi político, militar e também vice-presidente brasileiro entre o ano de 1891 e 1894. Seguido pelo Salto Deodoro, uma homenagem ao Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, nomeado pelo Congresso como o primeiro presidente do Brasil e que lutou em Pernambuco e também na Guerra do Paraguai, né? O Salto Benjamin é uma homenagem ao Benjamin Constant, que foi um militar, engenheiro, professor político brasileiro e ministro da Guerra do Brasil de 1889 a 1890. E finalmente nós temos o Salto Santa Maria, que é outro salto cujo nome tem um forte significado, pois se trata de uma homenagem ao descobridor, o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, que no ato do descobrimento batizou o conjunto de saltos do Iguaçu como Saltos de Santa Maria, né? Agora, galera, eu gostaria de deixar aqui uma enquete e gostaria que vocês compartilhassem ao máximo esse vídeo, porque existem muitos saltos, principalmente na parte inferior aqui do lado brasileiro e também escondido pelo cânion do lado brasileiro, com vista ali pela Garganta do Diabo, muitos saltos ainda sem nomes. Então eu gostaria de deixar aqui uma sugestão para que nós batizássemos alguns daqueles saltos com nomes de figuras ilustres que nos representam. Tipo, por exemplo, o Salto Santos Dumont, seria interessante, né? Ou Salto Moisés Bertoni, seria um nome bastante interessante para um salto também, né? Então fica aqui a sugestão de uma enquete para que vocês sugiram nomes para os saltos brasileiros que ainda estão incógnitos.